Olá! Em seu conhecido texto, A Questão Judaica, Marx destaca que somente da calma é que podem brotar as grandes ações. Este é um princípio importantíssimo quando tratamos de analisar um texto. A pressa pode passar a ideia geral de um texto, mas, ao mesmo tempo, esconder toda a riqueza que ele contém. É em razão disto que nossos vídeos não têm a pretensão de ser um saber ligeiro, e sim explorar os vários textos na sua complexidade. E é o que faremos hoje com o texto de Ralph Miliband, mais especificamente com o livro de Ralph Miliband, intitulado O Estado na Sociedade Capitalista, publicado no Brasil pela editora Zahar em 1972. Trata-se de um livro clássico, hoje pouco utilizado pelos estudantes, mas trata-se também de um livro que abre uma polêmica no sentido de procurar compreender o que é o Estado na sociedade capitalista avançada, buscando, com isso, enriquecer reflexões que foram desenvolvidas anteriormente no terreno do marxismo por Gramsci e pelos próprios Marx e Engels. É nesse sentido que, no prefácio deste livro, Miliband destaca que este livro trata da natureza e do papel do Estado naquelas sociedades denominadas capitalistas avançadas. Tais sociedades, apesar de suas numerosas diversidades, possuem traços básicos em comum para o estudo do papel que nelas desempenha o Estado. Aqui se coloca já a perspectiva que será adotada pelo autor e, inclusive, a construção metodológica que será utilizada por Miliband. Ele não vai analisar todo e qualquer Estado. Ele está preocupado em investigar o que é o Estado naqueles países de capitalismo altamente desenvolvido. Em razão disto, ele vai construir uma tipologia de Estado, que não analisaremos neste vídeo, e sim deixaremos para a próxima oportunidade. Mas, neste vídeo, vamos, pelo menos, nos aproximar do problema central que está sendo colocado por Miliband. Miliband vai observar, inicialmente, na introdução do seu livro, que os homens vivem hoje à sombra do Estado. É a maneira que ele encontra para dizer que todas as grandes decisões da vida social passam cada vez mais pela esfera estatal. É impossível pensar a vida social no interior da sociedade de classes sem pensar, ao mesmo tempo, a presença do Estado nestas sociedades, de uma determinada maneira de atuar do Estado nestas sociedades. No entanto, observa também Miliband, embora o Estado esteja cada vez mais presente na vida cotidiana dos indivíduos, o seu estudo, o Estado enquanto objeto de estudo político, acabou se tornando cada vez mais fora de moda, acabou sendo algo abandonado pelos estudos da ciência política. Ciência política esta que é marcante na qual é marcante a preocupação com o Estado, se considerarmos toda a trajetória de desenvolvimento do liberalismo. Se pensarmos, por exemplo, Hobbes, Locke, Rousseau e vários outros autores
que colocaram o Estado como objeto de discussão. Isto para nos referirmos aos liberais. Lembrando também que esta discussão ela ocupará um papel de importância no interior da reflexão marxiana, engelsiana, e nos marxistas que se seguiram a Marx e Engels. Ora, embora o Estado esteja cada vez mais presente na vida cotidiana dos indivíduos, Miliband detecta que o Estado deixou de ser progressivamente objeto de estudo da ciência política. É como se o Estado tivesse saído de moda. No entanto, este abandono do Estado, ele precisa ser resgatado, uma vez que, sendo negligenciada a fundo esta temática, a problematização do Estado foi dissolvida em torno de uma ideia geral de pluralismo existente no interior da sociedade. Dirá Miliband, uma teoria do Estado é também uma teoria da sociedade. Daí que não se pode abandonar a discussão do Estado. Como é que se vai pensar a sociedade de classes sem pensar a estrutura, sem pensar a presença do Estado e o papel desempenhado pelo Estado na manutenção desta sociedade de classes? Isso não quer dizer que Miliband vá reduzir a discussão à ideia de que o Estado é um instrumento do qual se vale a classe dominante para fazer valer os seus interesses. Se, de um lado, ele questiona os caminhos assumidos pela reflexão sobre o Estado na teoria liberal contemporânea, ele também reconhece que as análises colocadas por Marx e Engels no que se refere ao Estado, assim como por Lenin e outros marxistas, salvo exceção para ele um pouco de Gramsci, elas abordaram o Estado, mas não deram conta da complexidade do problema do Estado. Daí ele afirmar que uma teoria do Estado é também uma teoria da sociedade e da distribuição do poder naquela sociedade. Por outras palavras, como é que as relações de classe se dão e como é que elas sedimentam certas estruturas de dominação. Miliband observa que o primeiro resultado é que fica excluída, por definição, a noção de que o Estado poderia ser uma instituição de tipo especial, cujo principal objetivo é defender o predomínio na sociedade de uma determinada classe. Ele vai demonstrar com isto que o abandono da reflexão a respeito do Estado levou ao abandono também de uma compreensão de que o Estado ele representa o interesse de classe. Ele não quer trabalhar com a ideia de que o Estado é um instrumento, é o Estado instrumento. Mas ele não está negando que o Estado realiza certos interesses de classe e certos interesses de frações de classe e das elites. Ele vai trabalhar muito ao longo do livro com a ideia das elites no âmbito do Estado ou no aparelho de Estado. O abandono da reflexão sobre o Estado, portanto, conduz a negligenciar o que é o caráter de classe do Estado. Daí, Miliband afirmar, o primeiro resultado é que fica excluída, por definição, a noção de que o Estado poderia ser uma instituição de tipo especial, cujo principal objetivo é defender o predomínio na sociedade de uma determinada classe. Nas sociedades ocidentais, e ele está falando nas sociedades ocidentais, uma vez que ele está procurando compreender o que é o Estado nos países do capitalismo avançado, nas sociedades ocidentais não existem tais classes, interesses ou grupos predominantes para as leituras contemporâneas.
existem apenas, para estas leituras contemporâneas de extração mais liberal, ou fundamentalmente liberal, existem apenas blocos de interesses, cuja competição, que é sancionada e garantida pelo próprio Estado, assegura que o poder seja difuso e equilibrado, e que nenhum interesse particular consiga pesar demasiadamente sobre o Estado. O que ele está procurando indicar com isso? Ao negligenciar a discussão sobre o Estado, abandonou-se progressivamente a discussão sobre as classes e passou-se a contemplar a questão dos grupos de interesse. Neste sentido, no âmbito do Estado, todos os grupos de interesse têm as mesmas condições de fazer valer os seus objetivos. Seria como se, no Estado, todos os interesses estivessem representados em condições de igualdade. Não se trata de um deslocamento qualquer, se trata de um deslocamento que abandona a problemática das classes e a compreensão do Estado à luz da estrutura de classes de uma determinada sociedade. Nesse sentido, para este eixo de leitura, que é de pensar nos grupos de representação que procuram fazer valer os seus interesses, o que predomina é a ideia de que há elites em diferentes pirâmides do poder. Porém, observa ainda Miliband, tais elites não possuem o grau de coesão necessário para transformá-las em classes dominantes ou dirigentes. Neste sentido, o pluralismo de elites, a ideia de que os grupos de interesse brigam em condições de igualdade no âmbito do Estado, de fato, o pluralismo de elite constitui, pela competição que acarreta entre diferentes elites, uma garantia inicial de que o poder na sociedade será difuso e não concentrado. Ou seja, todos têm a sua chance de ter a representação dos seus interesses no âmbito do Estado. Este é o caminho pelo qual foi a discussão sobre o Estado, na medida em que a reflexão sobre a instância Estado, ancorada na perspectiva de classes, foi abandonada. Daí, colocar Miliband. Em resumo, o Estado, sujeito que está a uma multiplicidade de pressões conflitivas, que são dos grupos de interesse, por parte dos grupos e interesses organizados, não pode demonstrar nenhuma tendência preconceituosa em relação a alguns e contra outros. O seu papel especial é, de fato, acomodar e reconciliar a todos. Nesse papel, o Estado é apenas o espelho em que a sociedade se mira. O reflexo talvez nem sempre seja agradável, mas este é o preço que deve ser pago e que, evidentemente, vale a pena pagar por uma política democrática, competitiva e pluralista nas sociedades industriais modernas. Portanto, a concepção liberal vai trabalhar não com a perspectiva de classes, e sim com a de grupos de interesses, onde todos lutam para ter o seu quinhão no âmbito do Estado e tem no próprio Estado a garantia ou a construção de condições básicas para que todos, teoricamente, possam representar os seus interesses no âmbito do Estado e do aparato estatal. Esta concepção pluralista dominante em relação às sociedades de tipo ocidental e ao Estado não impede, diz Miliband, uma atitude crítica em relação a tal ou qual aspecto da ordem social e do sistema político. Mas as críticas e as sugestões de reforma são, em sua maioria, concebidas em termos de melhoria
e fortalecimento de um sistema cujo caráter basicamente democrático e desejável se considera solidamente estabelecido. Por outras palavras, existem problemas para fazer com que todos tenham os seus interesses representados no âmbito do Estado. Mas do que se trata não é de detectar que isto ocorre em razão de que as correlações de forças são distintas, e sim porque existem imperfeições que podem ser corrigidas no sentido de aprimorar a própria estrutura considerada como sendo estrutura democrática do Estado. Embora elas possam ter muita coisa de errado, estas estruturas, elas expressam, na leitura desta concepção liberal, sociedades democráticas. E, para elas, a noção de classe dominante ou elite do poder é absurdamente irrelevante. Miliband continua observando para os limites destas concepções pluralistas do Estado, destas concepções que entendem que todos os interesses podem ser igualmente representados no âmbito do Estado. Dirá ele, a concepção democrática pluralista da sociedade, da política e do Estado, no que se refere aos países capitalistas avançados, é errônea no essencial. Longe de oferecer um guia para a realidade, constitui deturpação da mesma. Por outras palavras, a concepção pluralista não permite compreender efetivamente o que é o Estado. Para Miliband, a mais importante alternativa para a concepção democrático-pluralista do poder continua a ser, de longe, a concepção marxista. Isso quer dizer o quê? Que a teoria que mais se aproxima de uma compreensão adequada do Estado e que tem condições de se contrapor à teoria liberal ou às análises liberais em torno do Estado é a teoria marxista. Aqui ele está colocando como marxista tanto a obra de Marx quanto Engels. Nós, em nossos vídeos, fazemos a nossa diferenciação entre a obra marxiana, aquela que vem do próprio Marx, ou a obra engelsiana, e os marxistas, aqueles que se apropriaram da teoria de Marx para construírem análises a respeito das realidades das classes sociais em seus respectivos países, ou mesmo no plano mais global, no plano do imperialismo, do desenvolvimento do capitalismo monopolista. Nesse sentido, para Miliband, a mais importante alternativa de análise para a concepção democrático-pluralista do poder continua a ser, de longe, a marxista. Poder-se-ia muito bem argumentar que o rápido desenvolvimento da sociologia política democrático-pluralista pós-1945, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, e particularmente nos Estados Unidos, foi, em grande parte, inspirada pela necessidade de enfrentar o desafio do marxismo neste campo. O que ele está procurando dizer com isso? Ele está procurando acentuar que existe uma ideologia por detrás da concepção pluralista. Se trata de um conjunto de ideias que procura escapar ou se desvencilhar da reflexão marxiana, engelsiana e marxista sobre o Estado. Sobretudo porque a concepção marxiana, engelsiana e marxista vai tratar o Estado como um Estado de classe, vai tratar o Estado como uma instância da qual se vale a classe dominante e suas frações de classe para fazer valer os seus interesses. Mas, se isto se tornou possível, se a teoria pluralista se tornou possível obscurecendo as riquezas contidas nas análises marxianas e marxistas, Miliband
observa que isto ocorreu em razão de uma própria debilidade no interior da teoria marxiana e marxista, que tem o parâmetro geral do que significa o Estado, mas nunca enveredou para fazer um estudo sistemático sobre o Estado. Nesse sentido, diz Miliband, desde Lenin, a análise política marxista vinha sofrendo acentuadas deficiências, particularmente no que se refere à natureza e ao papel do Estado. E demonstrou, ao mesmo tempo, pouca capacidade de renovação. Para Miliband, estes limites não começam pós-Marx. Estes limites estão postos na própria época em que Marx e Engels realizam os seus escritos. O que, em certo sentido, é natural, uma vez que Marx e Engels estão analisando o Estado dentro de uma determinada estrutura e conjuntura, que é aquela do século XIX. Naquele período, o Estado não assumiu ainda a complexidade que viria a ter posteriormente na fase do capitalismo tardio, na fase do capitalismo avançado, na fase do imperialismo, ou naquele momento onde a economia capitalista se move em torno aos monopólios. Observará neste sentido Miliband. Marx jamais tentou um estudo sistemático do Estado. Sua concepção básica foi resumida no Manifesto Comunista. E que concepção básica era essa? Era a concepção de que o executivo do Estado moderno não é mais do que um comitê para dirigir os negócios comuns de toda a burguesia. Para Miliband, Marx e Engels, apesar de refinamentos que posteriormente procuraram incorporar à discussão do Estado, mostrando, inclusive, que outras instâncias da vida social pode, em determinados momentos, adquirir uma certa autonomia em relação à base econômica, em relação ao próprio Estado, ou seja, não dá para pensar apenas a questão do Estado-instrumento ou então a questão política. É necessário pensar a complexidade que foi permeando o desenvolvimento do Estado. Apesar de Marx e Engels, dos refinamentos que eles procuraram introduzir na discussão sobre o Estado, refinamento este que foram ocasionalmente introduzidos, a ponto de admitir um certo grau de independência, por exemplo, do Estado em relação à base econômica, isto, para eles, sempre esteve marcado pela compreensão de que se tratava de circunstâncias excepcionais. Jamais, dirá Miliband, apesar dos avanços que procuraram demonstrar em torno da questão do Estado, jamais abandonaram o ponto de vista de que, na sociedade capitalista, o Estado era, acima de tudo, o instrumento coercitivo de uma classe dominante, ela própria definida em termos de sua propriedade e de seu controle sobre os meios de produção. Mesmo no estudo de Lenin, que tomou o Estado como centro de investigação, estes limites permaneceram, de acordo com Miliband. Os marxistas, dirá ele, têm se contentado em aceitar as teses básicas de Lenin no livro O Estado e a Revolução, que, no fundo, é uma retomada da discussão mais clássica que Marx e Engels apresentaram a respeito do Estado, mas reflexão na qual Lenin procura avançar, problematizando que seria a ditadura do proletariado. Os marxistas têm se contentado em aceitar esta tese básica que está nos textos de Marx, de Engels e de Lenin, e a utilizar como referencial para tal O Estado e a Revolução, que é o livro de Lenin.
Observa ainda que esta reflexão de Lenin, ela comporta avanços, uma vez que Lenin incorporou ao seu estudo a discussão do imperialismo. Mas, desde Lenin, a única contribuição marxista importante no entender de Miliband, a única contribuição marxista importante à teoria do Estado foi a de Antônio Gramsci. Dirá Miliband: os marxistas fizeram uma tentativa pouco significativa de confrontar a questão do Estado à luz da realidade concreta socioeconômica e política e cultural das sociedades capitalistas reais. Quando tal tentativa foi feita, ela sofreu uma interpretação super simplificada da inter-relação existente entre a sociedade civil e o Estado. Para escapar desta limitação, Miliband proporá a construção de um certo modelo para investigar o Estado na sociedade capitalista. Curiosamente, o modelo que Miliband apresenta e que apresentará no item 2 da sua introdução se assemelha muito a um tipo ideal weberiano, ou seja, ele vai aglutinar em torno da ideia de Estado dos países capitalistas avançado certas características gerais a partir das quais construirá o seu estudo, investigando inclusive as elites no interior do Estado. Mas esta construção metodológica que Miliband faz para desenvolver o seu estudo, deixamos para um próximo vídeo, a fim de discutir esse rico texto com bastante cuidado e com bastante rigor. É isto para hoje. Espero que tenham gostado da discussão, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar textos clássicos e tentar explicá-los para favorecer a compreensão daqueles que têm mais dificuldade em penetrar nestas complexas discussões. Até uma próxima.